Olá, boa tarde, boa noite, para depois quem for assistir online. Sejam bem-vindas e bem-vindos à live sobre o mercado de trabalho de economia. Eu sou a professora Camila Ugino, atualmente coordeno o curso de Ciências Econômicas da PUC São Paulo. Eu venho de uma trajetória de formação, né, como economista, com mestrado e doutorado. Tenho, né, feito essa carreira acadêmica, apesar de ter construído, mesmo que brevemente, uma carreira no mercado financeiro. Então, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui hoje como uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação da PUC São Paulo, que está sob a condução do professor Flávio Saraiva, também economista, por sinal, né, do nosso departamento. A ideia dessa live de hoje, gente, é conversar um pouquinho sobre o nosso mercado de trabalho, ou seja, dessa formação na área de economia, né? Para tirarmos dúvidas sobre o que esperar de um curso como esse, né, quais são as perspectivas em termos de trabalho, né, o que fazer durante a graduação, né, estagiar ou não estagiar, fazer iniciação científica ou não, né? Então, estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo e não poderia ser menos, né, maravilhoso que isso, trazer um super convidado nosso, né, o André Perfeito, também economista, ele vai se apresentar brevemente, né, e a ideia aqui hoje é bater um papo. Conforme vocês forem tendo dúvidas, né, vocês podem escrever no chat, e com isso a gente vai respondendo. Sejam dúvidas com relação ao próprio curso na PUC, né, pode ser uma dúvida com relação à própria formação como economista, né, e atuação no mercado de trabalho também. Né? Eu tenho uma longa trajetória no mercado de trabalho, o André também. Acho que a gente pode tirar muitas dúvidas por aqui, né, André? Acredito que sim. Olha, professora, obrigado, prazer pelo convite. Sempre um prazer falar aqui com a comunidade da PUC São Paulo, que é que nem a gente fala, né? É a alma mater, né? Assim, foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu, né, dei meus passos acadêmicos, não só isso, né? Falando um pouco aqui da minha formação, né? Eu fiz bacharelado em economia na PUC, e durante esse período da PUC eu tive o prazer de ter sido até presidente do centro acadêmico, né? Então, isso para dizer que eu vivi mesmo, né? Tanto a parte acadêmica como a parte do movimento estudantil na PUC, e isso daí é uma experiência riquíssima, né? Eu acho que isso daí, a gente vai falar rapidamente disso mais para frente, né? Mas gera um tipo de plasticidade que eu acho que é bem a marca do nosso tempo, que eu acho que é um tipo de habilidade que ele precisa. O curso de economia tem isso e a vida na PUC permite isso, né? Eu acho que esse tipo de entender outras dinâmicas, né? Que não tão formais, né? Vou colocar desse jeito inicial. E depois eu fiz um mestrado em economia política na PUC, também, né, dando continuidade aos estudos, né? Então, assim, o que eu acho fascinante da PUC, da minha graduação na PUC, é que primeiro eu vou pegar a parte acadêmica propriamente, né? O curso da PUC de economia é um curso bastante tem gente que fala que é heterodoxo contra uma escola ortodoxa. Eu digo mais que é heterogêneo mesmo, né? A gente é influenciado por uma série de assim, contribuições acadêmicas de pensadores muito diferentes, né? E isso força na gente, como economista, né, um pensamento. Eu dei essa palavra crítico, Cami. Não, a gente fica crítico. Não é bem isso. O que a gente fica, vamos dizer assim, é com um repertório para poder bater o olho em várias coisas e avaliar várias coisas de forma diferente, né? Então, acho que a gente tem essa capacidade plástica do entendimento de economia e do entendimento e do desenvolvimento do raciocínio, né? Por que não, né? Que permite a gente ter tanto métodos mais quantitativos como também métodos outros, né? De análise histórica, de pensamento dialético, né? Isso tudo forma, eu acho que não só um economista melhor, mas um profissional melhor, né? E paralelamente a isso, você tem toda uma vivência da PUC mesmo, né? Que como o campus é todo mundo junto, né? Isso é fascinante, né? Porque você gera um diálogo entre várias que os alunos, eles circulam muito, né? Então, vou falar um negócio aqui, né? Na época minha de economista, eu adorava ir no jornalismo porque, sei lá, tinha meus casos lá no jornalismo, né? Você acabava conhecendo alguém, etc e tal. Só que nisso,
você vai conhecendo outras discussões, né? Outros debates. E isso gera também para a gente um tipo de habilidade política. E aí o que eu quero dizer por político tem tudo a ver com o mercado de trabalho. Alguém pode falar, não, política não tem a ver com o mercado de trabalho. Tem a ver porque o ambiente de uma empresa é um ambiente político. Saber se relacionar, saber entender o outro lado, saber quais são os fóruns de discussão de poder, como esse negócio irradia para outras coisas. Isso tudo aprendi no movimento estudantil e também na minha vida cotidiana na PUC. Então, eu acho que tanto do lado acadêmico quanto do lado propriamente da estrutura da PUC, do jeito que a PUC permite um tipo de, assim, de irradiação da minha vida profissional, né? Que é bem diferente da minha vida profissional. Eu acho que eu não sou talvez o economista mais padrão que tem, né? Mas enfim. Mas isso permitiu para mim uma série de caminhos que em outras instituições talvez eu não teria. Interessante, né, isso que você aponta, que você não se considera, né, o economista padrão, né, porque eu acho que o nosso curso envolve justamente isso, né, André, é um curso plural, né, você estava tentando dar um nome, né, e a gente sempre chama atenção, é um curso plural, porque, né, você tem, o curso de economia, ele tem várias formas, né, de ser direcionado, né, e na PUC a gente faz questão que tanto a parte quantitativa, né, seja algo enfático, ou seja, os alunos precisam sair, principalmente no mundo que a gente está vivendo, mas no passado também já foi assim, né? Porque a gente tem essa formação, mas tem que ter, né, uma boa base quantitativa, isso significa ter uma base de matemática, uma base de estatística, e depois econometria, para saber lidar com os dados, né? Mas também, né, para saber lidar com os dados, e os dados poderem expressar alguma coisa, e a gente poder dizer alguma coisa com esses dados, a gente tem que ter uma boa base teórica. Né? E por teoria, estou dizendo, né, uma base que tenha, né, a ciência por detrás, ou seja, conhecer os fenômenos econômicos e por que eles ocorrem, né, não só porque ocorrem de tempos em tempos, as coisas vão se repetindo, né, e se forem problemas, a gente tem que, no mínimo, saber diagnosticar para tentarmos achar as possíveis soluções, né, então para isso a gente tem que ter base teórica, a gente tem que ter base histórica, super relevante, né, e acho que o nosso curso permite isso, né, a gente não dá, né, macroeconomia apenas com a linguagem matematizada, por exemplo, né, colocamos ali o Keynes e vamos ver o Keynes para entender o que ele estava preocupado, né, durante o século XX, né, final do XIX, início do XX, para nos dizer, bom, quais são os problemas, né, que uma economia capitalista vive. Então, acho que essa base teórica, junto com uma base quantitativa, uma base histórica, né, eu acho que é um grande diferencial nosso, né, porque é isso, te permite ter uma visão do todo, né, te permite, né, sair de ciladas ou de situações diversas, né, porque a vida cotidiana no mundo do trabalho acaba pedindo isso da gente, né, como economista, né, você tem um problema que está acontecendo do outro lado do planeta, o que isso tem a ver com a gente? Né, a gente vai pesquisar, vai entender quais são as relações, né, financeiras, comerciais, né, para capturarmos qual o sentido disso e darmos uma resposta. Né? Tem essa dinâmica que é essa interação entre o arcabouço teórico com a questão ser mais quantitativa, né? Que a quantitatividade também é uma teoria em si, né? Parte do pressuposto de equilíbrio geral, mas não quero assustar você que está nos assistindo aqui, que está querendo decidir que curso que é. O que é importante, eu acho que você sabe, é o seguinte: existe o economista, ele é chamado a ser uma ponte entre, vamos dizer assim, entre diversos atores da sociedade. Então, por exemplo, trabalhos práticos de economista. Talvez um dia você vai estar dentro de uma empresa de papelão, que seja, né? E o CEO, ou o gerente, ou o diretor dessa empresa fala: tá bom, André, o que eu faço? Eu produzo ou não produzo? Né? Esse tipo de pergunta é uma pergunta que tem uma saída simples, né? Produz ou não produz, né? Só que para você construir isso, você tem que ter, né, uma espécie de diálogo, entender várias coisas. Então, o que eu acho que é fascinante, e sempre me fascinou isso na economia mesmo, desde garoto, né? Por isso, eu até contar uma história. Sabe por que eu decidi ser economista, Câmara? Não sei se eu já te contei isso alguma vez. Meu pai trabalhava num banco durante o Plano Real.
E aí teve várias trocas de moeda, teve a troca da moeda, e aí a gente jogou os cruzeiros foram, né, aposentados e entrou o Plano Real. E aí, um dia, meu pai chegou em casa, não sei porquê, eles deram sacos de moeda antiga para os diretores, gerentes, lá como lembrança, isso aqui era moeda, né? E aí, esses sacos de moeda era o peso de porta da minha casa, ou seja, para evitar que a porta batesse com o vento, a gente colocava sacos de moeda, né, para travar a porta. Né? E um dia eu cheguei em casa, estava no colégio ainda, né, e olhei aquele saco de moeda e falei, gente, me deu uma luz ali. Eu falei, isso era dinheiro até ontem. E hoje é peso de porta. Como assim? Como assim? Abri uma janela desse tamanho. Aí foi o buraco do coelho, né? A lista do País das Maravilhas. Entrei e não sei nunca mais. Porque quando você começa a debater o que é a relação do dinheiro, dinheiro é uma relação social. Como essa relação social se estabelece? É desse jeito. Foi indo até hoje. Eu sou um economista muito focado na dinâmica monetária, né? Trabalho no mercado financeiro, sempre trabalhei, né? Quero pedir desculpa que está tendo obra bem aqui em cima. Não sei se está com muito barulho aí. Peço desculpa, tem alguém fazendo. Tá bom? Então vamos seguir. Eu sempre fui alguém fascinado com o dinheiro. Por isso mesmo eu sou um keynesiano, né? Que algumas pessoas podem achar extremo, não é nada estranho, né? Que é uma economia monetária de produção, enfim. Não vou entrar na discussão aqui agora. Mas percebam, você que está decidido o que quer fazer. Foi um saco de moeda que me fez ter esse interesse. Mas por que isso é importante? Imagina que você é um cara que quer ganhar dinheiro. Eu sou um cara que não estou nem aí para a hora do Brasil, quero saber em ganhar dinheiro. Mesmo essa pessoa, ela precisa ter a capacidade, de novo a palavra, crítica, de articular várias coisas, porque senão, dentro do mercado financeiro, a gente brinca da seguinte forma, né? Você acaba indo atrás de todo mundo, o tempo todo. E você vai descobrir que para ganhar dinheiro, o teu trabalho não estar certo, mas descobrir antes da média, a opinião média das pessoas. E para isso você tem que saber como elas pensam, saber qual diálogo que elas estão tendo e articular esses instrumentos. Isso que é fascinante da economia. E a economia tem uma vantagem adicional. Porque como a gente é uma ciência, vou colocar desse jeito, tá? Não é o mais correto, né? Mas a gente é uma ciência limítrofe entre humanidades e exatas, né? A gente pode ter as capacidades, vamos dizer assim, não só teóricas, mas assim, de raciocínio lógico que a filosofia, vou colocar desse jeito, dá, mas análise de dados. E hoje, pessoal, se você quer navegar no mundo de inteligência artificial, no mundo de método quantitativo, você precisa ter esse caminho ali no meio mesmo, para fazer essas pontes, que nem a Cami falou aqui, a professora Camila falou antes, é essa capacidade de articular tanto o mundo quantitativo quanto o mundo das letras, por assim dizer. Fazer essas pontes. Porque alguém pode perguntar, não, André, é melhor estudar programação. Mentira. Hoje em dia, com ChatGPT, você programa. Você programa. É um negócio impressionante, né, Cami? Na época que a gente fez faculdade, né, a gente estudou econometria com um software chamado eViews, né? Você estudou também com eViews, não foi, né? Também foi com eViews, né? eViews é um software que ninguém mais usa hoje. Todo mundo usa MATLAB ou RStudio. Só para falar de uma coisa simples. Só que MATLAB e RStudio, você precisa saber programação para fazer isso. Vocês acham que eu estudei programação? Não, eu não estudei programação. Nunca estudei. Só que agora com o ChatGPT eu consigo utilizar a lógica que eu usava no RStudio, no eViews, para todos os outros, e hoje eu já estou programando. Então, assim, perceba assim, eu acho que a economia, como é essa ciência limítrofe, de novo, né, entre as duas possibilidades, te abre um campo de atuação que eu acho que é mais fértil, seja para ganhar dinheiro. Estou falando de ganhar dinheiro mesmo. Assim, ganhar dinheiro. Que às vezes nós, economistas, a gente quer ainda resolver o mundo, né? Vamos supor que você não tem nenhuma dessas vontades. Serve para isso. Mas serve para entender o mundo de forma incrível. Então, se de um lado profissional eu acho que a gente tem todo esse mundo da IA,
dos métodos quantitativos, isso daí serve para tudo. No campo teórico, se você tem mais essa vocação do campo teórico, gente, a gente tem no mundo hoje em dia que você tem pelo menos 3 grandes linhas de pesquisa teórica que eu acho fascinante. Por exemplo, como discutir o mundo do trabalho frente às novas organizações que a gente tem hoje em dia. Isso é um tema. Eu nem vou começar a falar aqui, né, cara? Porque senão a gente vai ficar aqui 3 dias falando disso. Mas você tem toda a discussão sobre o mundo do trabalho. Você tem toda a discussão sobre o papel da moeda. Gente, surgiu o Bitcoin. Isso é moeda ou não é? Spoiler, não é moeda. Mas, enfim. Mas como isso se articula? Como isso daí se organiza? Você tem outra linha de pesquisa gigantesca, que é o que eu estudaria muito, se eu quisesse ir para a área mais acadêmica. Eu nunca quis ir para a área acadêmica mesmo. Diferentemente da professora Camila, eu abandonei isso muito cedo, eu acho, né? Mas toda aquela linha que o Varoufakis, de repente, introduz sobre a ideia de tecnocapitalismo, né? Quer dizer, tecnofeudalismo, né? Que é a discussão justamente dos marketplaces e como isso daí... Então, assim, diversão não falta para você. Seja para você ter uma carreira absolutamente... E outra coisa, a vantagem de ser economista, se eu estiver me estendendo, me fala, hein, Camille, senão eu vou indo. A vantagem de ser economista, além dessa questão toda que eu coloquei, da plasticidade, é o seguinte, o mercado de trabalho vai mudar cada vez mais. Vai mudar cada vez mais. E eu acho que o economista, dentro de todas as possibilidades, é o mais plástico possível. Ele consegue se adaptar melhor. Coisa besta que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, direito. O cara é advogado. Eu não dou 5 anos para você ter GPT especialista em direito. Daqui a pouco, todo vademecum e toda a jurisprudência vai estar dentro de algum negócio, você coloca lá e vai. Agora é o seguinte, vai perguntar para um chat GPT quanto vai ser o IPCA no final do ano. Vai lá perguntar para ele. Não vai conseguir nunca. Nunca. Então, nesse sentido, eu acho que o economista tem esse plus a mais, por assim dizer, né? O nosso objeto, que é essa coisa móvel, né, por assim dizer, ele não se estaciona no tempo. Vou deixar desse jeito para depois vocês entenderem o que eu quero dizer quando terminarem após o mestrado. Quando vocês terminarem o mestrado, vocês entendem o que eu falei. Mas não estaciona no tempo. E aí você precisa de um economista para responder isso. Vou aproveitar que o André está tomando uma água para fazer uma pequena intervenção aqui, né? O que eu chamo a atenção, né, André, não sei se você concorda comigo, mas é que o economista, né, o objeto do economista é a sociedade, né? Por isso que o André falou, é plástico, é orgânico. Agora, qual a sensibilidade que eu percebo, tá, André, né, estudando economia e como professor e tal, né, que eu percebo, assim, diferentemente das outras formações, né, é que o economista, ele ao mesmo tempo tem, se ele quiser, obviamente, né, tem essa bagagem quantitativa, que é barreira para muita gente, de cara, né, para muita gente, porque tem muita gente, não, eu escolhi a área de humanas, né, porque não tem matemática. Eu falo, opa, falei, calma, porque, né, nos dias de hoje, né, com a quantidade de dados que a gente tem, né, qualquer análise que a gente vai fazer, a gente olha para alguns dados, né, e se a gente se negar a olhar para isso, a gente vai trabalhar com uma base que não existe, né? Então, eu sempre falo, né, qual a importância de ter essa base quantitativa? É que, né, os dados, eles querem nos dizer alguma coisa, eles estão tentando mostrar alguma coisa. Agora, nós, né, enquanto economistas, nós temos que ter a sensibilidade de perceber o mundo. É aquilo que o André falou. Chega, né, um industrial da área de papelão e fala, e aí? Produzo ou não produzo? Se fosse só assim, não estava fácil, né, André? Ele quer saber, né, quanto ele tem que produzir. Quando ele tem que entregar essa produção. E quando entregar essa produção, significa quando que eu tenho que começar a startar a produção, porque ele tem um tempo médio de produção, para chegar a isso, né, no consumidor dele. Né? Outra pergunta, como é que esse produto vai chegar para aquele que comprou esse produto? Então, são questões que, né, isso é a sociedade se movendo. E o economista, dadas as ferramentas que a gente aprende na universidade, durante a graduação, né, eu sempre chamo atenção, a grande alegria, né, de nós economistas é ter a bola de cristal, né, André?
Fala, é super legal. Porém, é bom lembrar, não é uma bola de cristal aleatória. A gente tem técnica para isso, a gente tem ferramentas para isso. A gente tem que estudar a teoria, entender, né, como é que funciona o sistema, né, produtivo, né, como funciona uma demanda. Tem crédito ou não tem crédito? Como é que está a economia do outro país? Ou não importa? Né? Então, são questões que a gente vai aprendendo ao longo do curso. Né? Então, eu sempre chamo a atenção. É um curso de humanas? Sim, é uma ciência social aplicada. Né? Isso que o André falou, ela está no limite ali, né? Entre uma ciência humana, né? E uma ciência exata. Por quê? Porque a gente também tem a ferramenta da matemática, da estatística. E hoje, ciência de dado, se não tiver afinado com a estatística, esquece, tá, gente? Não vai entender nada. Né? Porque, no fundo, o que está por detrás dali é estatística. Então, o que a gente faz na PUC? Desde o segundo semestre, porque no primeiro semestre a gente tem disciplinas mais gerais, mas no segundo semestre, viu, André, isso é algo que a gente vem incorporando agora nos últimos anos, tá? Né? Nos últimos anos, a gente fez o seguinte, nós incorporamos desde o segundo semestre disciplinas em laboratório para que os estudantes que tenham dificuldade com matemática, por exemplo, com uma formação em matemática, que comece a trabalhar isso. Né? Então, vai trabalhar com Excel, vai trabalhar com algumas ferramentas, uns softwares de linguagem computacional, né? E também vai fazer toda uma revisão de matemática, tá? Do ensino médio. Por quê? Porque tem o estudante de economia, tem alunos que já estudaram há muito tempo o ensino médio e agora decidiram fazer economia, ou tem aqueles que acabaram de sair do ensino médio e que estão querendo fazer economia, mas às vezes tem isso. Sei matemática, gosto de matemática, mas, poxa, sei lá. Né? Ou ainda, sempre tive horror à matemática, mas quero fazer economia, porque eu achei que é legal esse campo. Tudo bem, vale para todo mundo. A PUC tem essa preocupação de garantir, né, que a gente quebre esse ranço, né, com a matemática para dar um nivelamento, tá? E trabalhar isso da maneira mais prática possível para que gere esse tipo de encantamento, né, André? A gente ama a economia, né? No final das contas, né? Não se assustem com a matemática, não. Francamente, porque é simples. No final do dia é simples. Você vai sofrer um pouco para aprender, mas também não é isso que vai impedir que você tenha acesso ao campo da economia. Você falou um negócio que eu acho que é importante, né? Que é justamente que o nosso objeto de estudo é a sociedade. Nesse sentido, a gente se enquadra como uma ciência social. Tem alguns economistas aí que acham que é uma ciência exata, né? Porque é um processo de maximização. Mas o que é divertido de economia, só para provocar aqui, que é um negócio que eu penso muito, que parece muito Harry Potter. O que eu vou falar que parece Harry Potter? Porque no Harry Potter você tem várias escolas, né? Sonserina, sei lá o quê. Em economia você vai ver que tem várias escolas ali, que tudo tá falando da mesma coisa, mas cada uma tem uma abordagem diferente. É fascinante isso, né? E falando em bruxaria, né? Já que a gente tem a bola de cristal, né? Eu acho, no trabalho, a vida inteira eu trabalhei profissionalmente como economista-chefe de corretora de valores, né? E hoje eu sou economista consultor, né? De empresas e pessoas também, né? Faço isso. E é curioso notar, né, que toda corte medieval tem que ter um bruxo, né? Da mesma forma, é o papel do economista. O nosso papel como economista é um papel similar, na minha opinião, ao do bruxo de uma corte medieval, né? Homens e mulheres de poder nos acessam para saber, aí, produzo, não produzo, quanto produzo. Vou fazer guerra, não vou fazer guerra, vou fazer colheita, não vou. Calma, deixa eu ver meu astrolábio aqui, né? É tipo isso, mas você tem que se habituar com os instrumentos. E o que eu acho mais fascinante da economia, mais fascinante, uma coisa que eu sempre gostei desde o início também, que é uma conversa de adulto, né? A gente está falando de coisas realmente importantes. A gente não está ali. Não quero dizer que as ciências sociais não lidam com coisas importantes, que a psicologia não. Claro que lidam, não é disso que se trata. Mas eu sempre gostei desse nível de importância que tem, que é o que vai lidar com o nosso dia a dia. E aí, em vários aspectos, né? Seja da empresa, seja individual, seja. Quer ver um negócio besta que eu tenho ajudado muitas pessoas hoje em dia com o meu curso? Tenho 60 anos, quero me aposentar. Pô, é uma angústia que aquela pessoa tem. Você tem que pegar aquela pessoa, às vezes, pela mão e falar: olha, vamos ver a situação, organizar a vida das pessoas. E olha, eu acho isso daí lindo de morrer. E no caso,
do economista, mais uma vez, né? E particularmente da economia da PUC São Paulo, tá? Nada contra a USP, nada contra o Unicamp, nada contra o IBMEC. De novo, a gente está nesse Harry Potter, né? Tem várias escolas, tem gente que é mais na magia negra, tem gente que usa mais poção, tem gente que usa mais, sei lá, ervas, né? Cada um usa um instrumento, né? Mas os instrumentos que a PUC São Paulo tem, eu acho que são muito... me ajudaram muito na minha vida profissional, mesmo. Mesmo, assim. É um negócio que eu consigo reconhecer. Ah, olha só o que aconteceu lá. Eu tenho que abrir o jogo aqui também, né? Eu tenho que falar. Eu fiquei na PUC bastante tempo, né? Eu fui um aluno meio relapso, né? Mas esse tempo que eu fiquei na PUC, sem dúvida nenhuma, me garantiu o fato de eu virei economista-chefe do ano, fui dono de corretora de valores, sou economista-chefe que até hoje fala muito. Ele estava falando da sociedade, né? Um dos trabalhos meus principais é falar com a imprensa. Mas você fala que eu só consigo falar com a imprensa porque eu faço esse jogo na cabeça o tempo todo de entender qual que é a pergunta, como foi colocado, né? É por isso que eu tenho isso daí que me ensinou foi a PUC, né? Sem dúvida nenhuma. E aí entra numa outra discussão que eu acho que é importante do economista. Eu falei que a gente é que nem bruxo, né, de uma corte medieval, e eu acho mesmo. Tanto é que um dia eu comprei até uma bola, eu tenho uma bola de cristal. Você tem a tua, Cami? Eu tenho uma bola de cristal. Eu tenho uma bola de cristal. Ah, tem aí? Eu não tinha visto. Até interessante bola de cristal. Eu sugiro que vocês comprem uma bola de cristal, porque se você fica olhando a bola de cristal muito tempo, não é que ela vai te falar nada, não, né? Por sinal, se ela te falar, sai correndo para procurar um psiquiatra. Mas o que é interessante da bola de cristal é que, como ela não é totalmente translúcida, você fica olhando aquele negócio, o teu pensamento relaxando, e às vezes você tem ideias boas, ou pensa em umas... Enfim, compre uma bola de cristal. Mas tirando isso daí, né, do economista, eu acho que o papel social do economista é um papel muito próximo do intelectual. O que eu quero dizer com isso? O trabalho social do intelectual é aumentar o nível de conhecimento da sociedade sobre si mesma. Então a gente fica numa posição difícil, né, Cami, às vezes, né? Que a gente tem que ser o portador de más notícias. A gente não é alguém que está toda hora puxando o saco do chefe. Não é. Às vezes a gente é a pessoa que vai justamente falar, olha, não é isso. Você quer achar que é isso? Pode achar, mas não é isso, entendeu? E esse jogo que você tem que ter, eu acho que é um privilégio. Eu realmente sou muito grato, eu acho um privilégio ser economista e fazer o que eu faço do jeito que eu consigo fazer. É fascinante. Legal, André. Acho que é isso, né? Acho que a economia, o campo de atuação é muito diverso, né? Atualmente eu sou professora, né? E já estou consolidando essa carreira, né? Dentro da carreira docente, mas também estive no mercado financeiro, né? Durante o período de graduação trabalhei em indústria, né? Então, que são setores também muito interessantes. E aí eu queria, né? Se você puder, André, explorar um pouquinho, que a Thaís Polato coloca uma pergunta para a gente, que é: quais as áreas mais atuais do mercado de trabalho em economia? Né, o que eu posso dizer aqui do lado, né, como coordenadora do curso, é que nossos estudantes, né, com toda essa formação plural, ampla, né, em que ao mesmo tempo tem essa capacidade de visualizar o todo e ter esse discernimento, né, sobre a sociedade, né, tem uma inserção muito diversa, desde o setor público, né, estagiando em áreas diversas, porque sempre precisa de um economista para pensar uma política pública, seja para estruturar uma política, ou mesmo para fazer a gestão, né, da política, então está nos dois campos, né, seja no mercado financeiro, né, que tem muitas vagas, né, tem ótimas oportunidades, que apresenta uma carreira para os jovens, né, então acho que hoje em dia, né, a gente tem uma possibilidade, né, de inserção. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, a sua experiência. E vamos lá, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é o seguinte: trabalhar como economista, de fato, é muito difícil. As vagas são pequenas. Não vou enganar vocês, não. Você ser economista-chefe de uma corretora, de um banco,
Estamos falando o quê? De 300 vagas no Brasil como um todo? É disso que se trata. Agora, a atuação do economista ela é absolutamente transversal a várias indústrias. Por exemplo, a Gabi falou sobre o mercado financeiro. Nada de braçada. Pode fazer muita coisa. Pode construir muita coisa lá no mercado financeiro, na indústria brasileira. Eu acho que a indústria brasileira está passando por um momento interessante que eu vou colocar da seguinte forma, né? É que agora a taxa Selic ainda está elevada, né? Está em 14,75, né? Mas tenta pensar um tempo atrás, quando a Selic era 45%. Sim, isso já aconteceu na época do Armínio Fraga, né? Quando você tem uma taxa de juros de 45%, você concorda que a única coisa racional que você tem que fazer é fazer nada? Está 45%, deixa lá. Quando essa taxa de juros vem caindo, isso acaba forçando um tipo de maior profissionalismo das empresas. Então, as empresas, até as médias, precisam, pequenas obviamente não, mas as médias empresas vão precisar em algum momento, sempre precisam, de orientação de profissionais de economia também. Então, eu acho que o momento da economia brasileira permite, tanto no mercado financeiro, quanto também em setores mais industriais. E não só industrial, fábrica, né? Serviços, o mundo agronegócio. Imagina quanta coisa dá para pensar no agronegócio para o economista. Então, eu acho que tem muita área de atuação. Entre um administrador e um economista, eu prefiro um economista, sem querer falar mal dos administradores, mas dependendo do tema ali que eu estou tratando, eu prefiro, obviamente, ter um economista do meu lado, que eu acho importante. E aí que tá, o economista serve, vou dizer assim, é pau para toda obra, né? A gente consegue realmente oscilar em tudo. E eu vou falar um negócio para vocês a respeito de carreira, tá? Que eu vou falar da minha experiência rapidamente, Cami, não sei se faz sentido colocar isso agora. Eu nunca planejei minha carreira. Nunca. Em tempo algum. Eu nunca fiz mestrado porque eu achava que isso daí ia me dar mais vaga, mais possibilidade. Eu nunca fiz isso. Mas o que eu sempre tive foi uma intuição a respeito de ir pegando as oportunidades e indo atrás. Por exemplo, eu falei que eu fiquei bastante tempo na PUC, estava tudo certo para minha carreira ser um fracasso. Imagina, saí de lá direto para uma corretora, virei economista-chefe em um ano. Eu acho que as pessoas têm que entender também que a ideia de uma carreira linear, que nem tinha antigamente, não é que ainda não exista. Existe. Existe. E você deve trabalhar para isso, dependendo do teu tipo. Mas o meu jeito de ser nunca me permitiu esse tipo de disciplina, por assim dizer, né? Então, não existe essa coisa linear tão mais. Então, existe você saber pegar oportunidades. Quer ver um exemplo? Eu fui dono de corretora, sócio de uma corretora, a gente vendeu a corretora para o BTG em 2022. Eu peguei o dinheiro e eu poderia, né, ter engatado em outra corretora. Eu falei, vou empreender, vou fazer curso online com consultoria utilizando IA. Sabe? Você tem que reinventar. Também não dá para ficar... Essa ideia de que existe aquele empregão do jeito que era, isso daí é um dos temas que eu falei sobre a vertical ali de acadêmica, né? O mercado de trabalho mudou, não existe mais isso. Então, assim, se você é um economista, se sinta sortudo, porque de todas as profissões, ou da maioria das profissões, né? Você está mais qualificado em circular nesse mundo, porque o nosso objeto de estudo é justamente esse mundo que você tem que circular. Por que eu estou falando isso? Porque se imagina que você é resolvi ser dentista. Se você não trabalhar com dentista, você está lascado, meu amigo, minha amiga. Você não tem emprego. Agora, o economista, ele começa aí. Isso para dizer que agora vou ser um pouco, talvez, chato, não sei se eu vou ser chato aqui. Economia é para quem é curioso, para quem tem mente aberta e para quem gosta, quem é CDF. Ah, não, eu vou fazer economia porque eu não sei o que eu faço. Olha, tá bom, pode até fazer, mas faz, sei lá, eu vou sacanear os administradores, faz ADM, então, entendeu? Mas por que eu estou falando isso? Porque o economista, a PUC, principalmente, você vê, a Camila agora falou, pô, tem um semestre ali que é só para nivelar a matemática,
A gente quer pessoas que queiram desenvolver esse senso crítico. Esse senso crítico não é pensar, falar bobagem, sabe? Criar teorias malucas e depois voltar atrás. A gente precisa desse nível de gente criativa. Eu quase diria que a gente precisa de artistas, né? No sentido de pessoas que têm essa voluntariedade de testar coisas. Porque não é um curso fechado. Você vai entrar numa aula que vai te explicar contas nacionais, depois você vai sair dessa aula e vai para outra aula que vai te explicar aspectos, vou dizer assim, da psicologia do consumo e como isso mexe no multiplicador bancário. Se você não aguentar esse nível de cabeçudice, não é para você. Mas se for, eu te garanto, você vai ser muito feliz fazendo isso. André, você falou uma coisa outro dia, uma aluna secundarista me perguntou, né? Camila, mas assim, o que você acha que é uma habilidade, uma característica de alguém que queira fazer economia? Né? Eu falei exatamente isso. A pessoa precisa ser curiosa. Curiosa para entender como as coisas funcionam. Por que esse lápis veio parar aqui? Por exemplo, banal, né? Brincadeira, só para sacanear isso daí, o economista, tem uma piada que fala o seguinte, que estava um economista parado, aí alguém pergunta, o que você está fazendo? Ele estava vendo um negócio, ele fala, trabalho é fascinante, eu posso ficar vendo isso por horas. Ou seja, o ato de observar alguém trabalhando, um dia você vai estar no boteco, minha amiga, meu amigo, né, depois da aula, você vai ver que um dia você vai parar e olhar o garçom e vai começar a reconstruir a porcaria da vida do garçom inteira até aquele ponto. É esse nível de criatividade. Quando eu falo quando eu acho que você está falando, né? De saber articular. Porque quando você começa a montar essa rede de implicações, e cada um vai montar de um jeito. Se eu e a Camila sentar para conversar e beber uma cerveja e discutir sobre o papel do Galípolo no Banco Central, por sinal também aluno da PUC São Paulo, fica aí o registro. Tem gente muito boa que fez PUC São Paulo. Atual presidente do Banco Central, pessoal. Atual presidente do Banco Central, né? Colega nosso, por sinal também. Eu e ela vamos discordar veementemente, de cara. Acho que a gente ia concordar nos primeiros 5 minutos, depois ia ser só quebrar. Mas não tem problema. Porque na hora que ela fala, se eu e ela, a gente foi treinado dentro de uma habilidade que foi construída dentro da PUC São Paulo, não necessariamente isso serve para todos, mas ela vai entender o que eu estou falando, eu vou entender o que ela está falando, e aí eu vou discordar dela nesse ponto, e a gente vai entender que a gente está discordando nesse lugar. Mas é fascinante quando você bate o olho. A Camila falou do lápis, né? Que é um exemplo bom, porque é um exemplo que até um economista muito liberal fala, né? Que é o Friedman, né? É o Friedman que fala, não? É o Friedman que usa o exemplo do lápis o tempo todo, né? Tem um vídeo dele famoso circulando por aí. Que aí você entra no debate, você começa a rearticular. Você precisa ter criatividade, você precisa ser curioso, né? É um trabalho meio artístico. Por que artístico? Agora, para formalizar, para não ficar um papo muito solto. É exigido ou pedido para nós, economistas, que a gente fale sobre o futuro, que a gente faça projeções. E o tempo é absolutamente, eu falei, não estacionável. Ou seja, você não tem como reduzir a complexidade do mundo a fórmulas. Logo, você tem que ter um tipo de saber lidar com esse animal selvagem. Talvez o tempo seja o último animal selvagem que exista ainda, né? Lidar com esse bicho de uma forma que você tenha assim, capacidade de dialogar com os outros a respeito dentro do grau de incerteza. A brincadeira que eu fiz sobre nós sermos uma espécie de bruxo de uma corte medieval não está longe da realidade mesmo. É isso que se pede do economista. E para o economista conseguir fazer isso, ele tem que ter uma espécie de distanciamento sobre o que ele acha que é bom. Por exemplo, eu tenho certeza que eu e a Camila, a gente tem uma visão de país, do que é bom. Mas quando nós somos perguntados a respeito de temas específicos, a gente seria idiota se falasse a nossa opinião. A gente tem que se distanciar e falar, olha,
é isso que está acontecendo. Pô, isso daí é incrível. São poucas pessoas que são chamadas a fazer esse tipo de exercício consigo mesmo. Por isso que eu falo que ser economista, na minha opinião, é um privilégio. E se você tem criatividade, vontade de entender mercados, e aí tá, não é só para ficar pensando como teórico. Ganhar dinheiro, sim, ir lá e atrás de ganhar dinheiro mesmo. E também contribuir para a sociedade de forma geral, também tem isso. Tem pessoas que eu conheci durante a minha graduação que são pessoas que eram, e até hoje são, realmente dedicadas ao bem público, mesmo, do coração. Assim, são pessoas sérias. Tem o ônus dessa decisão? Tem, não é tão simples que nem outros caminhos, mas tomaram essas decisões e vão fazendo. Que outra ciência permite isso? Talvez o direito, né? Você pode fazer algumas coisas, mas economia, eu acho que para mim, é a melhor nesse sentido, né? André, vou aproveitar, né, e colocar mais algumas questões que o Alessandro Soares fez e a Sofia Oliveira também, né, que como que a economia afeta o mercado de trabalho em economia, né? E a Sofia também traz uma questão que acho que também dá para colocar conjuntamente, né, que é o atual momento da economia brasileira pode desestimular o ingresso de alunos na área, né? E ela comenta que quando a gente olha para o noticiário, né, a gente só tem notícia ruim, né, da economia, né, vivemos crises econômicas e sociais, né, quer dizer, como é que a gente lida com esse cenário, né, e como que isso pode afetar o nosso mercado de trabalho, né, e, enfim, como lidar com essas questões, né? Para responder rápido aqui, que chegando já no final do nosso bate-papo aqui, vou responder primeiro a última. Vou te falar um negócio. Qual é o nome da moça mesmo, Camila? Desculpa. Sofia. Sofia, a gente sempre teve crise. Nunca teve não crise no Brasil, né? Só que assim, te convido a pensar. Quando eu falo esse negócio do distanciamento, né? Coisa que eu faço bastante. Gente, crise com desemprego no menor patamar da história, com taxa com a renda real subindo e com o PIB subindo 1,4, nossa, tá ruim, hein? Isso para dizer assim, não pensa nisso. Não pensa nisso. A vida de qualquer ser humano é de grande luta. Você vai ter que lutar. Vai ter dia que você vai querer matar todo mundo. Mas se você tiver fé no processo, por assim dizer, né, você vai construindo. E, de novo, a economia ela permite que você tenha a plasticidade. Volta à questão. Se você é um médico, alguma coisa, você está meio ligado para um contador, você está muito vinculado àquela profissão, sabe? O economista consegue te dar assim, esses caminhos. Mas se prepare, que é luta. É luta e também oportunidade. E vou falar um negócio aqui terrível aqui, mas eu vou falar o que aconteceu comigo. A época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi na pandemia. Por quê? Porque eu era dono de corretora de valores, aí todo mundo ficou em casa, o que o pessoal começou a fazer? Operar no mercado financeiro, já que não podia trabalhar. Isso para dizer o seguinte, vai saber de onde vai vir seu sucesso. Não tem como você querer antecipar isso. Não, tira esse peso teu. Tira esse peso teu. O peso que você tem que ter em você é o seguinte, eu vou ser uma baita economista, eu vou ver as aulas da Camila, vou atrás dela para depois descobrir o que ela traz. Não, sério mesmo, é para ser nerd. O que tem mais de assunto? Ah, não, dá para ver isso no chat GPT, vou fazer também. Se concentra nisso, porque a vida vai te dar os caminhos, aí você vai escolher. Que nem eu falei, eu nunca queria carreira. Por quê? Porque eu sempre fiquei atento de ir atrás das coisas. Imagina se eu tivesse, não, sou economista júnior, daqui a 2 anos vou ser pleno. Gente, eu não quis fazer isso. Tem muita gente que fez e não desmereço de forma alguma, mas é isso. E a outra pergunta era sobre a economia atrapalhando, alterando... Se a economia, a dinâmica da economia corrente, né, afeta o mercado de trabalho em economia. Sim. Está correlato. Claro. Não é isso, né? Acaba sendo... altera, mas é que tá. Talvez no futuro... Vamos brincar aqui de futurologia. Talvez no futuro você tenha uma IA
que vai conseguir administrar toda a parte de marketing de uma empresa. Talvez no futuro a gente vai ter uma IA que vai conseguir fazer toda a contabilidade de uma empresa. Talvez no futuro vai ter uma IA que vai conseguir fazer todos os trabalhos pertinentes de um diretor financeiro de uma empresa. E não estou mentindo, não. Pode acontecer isso mesmo. Mesmo. Só que no futuro não existe possibilidade de substituir um profissional que é o que vai falar o que vai acontecer depois. Não tem como. Não tem como. No futuro, talvez você tenha uma IA que você vai colocar o teu problema legal e vai te dar toda a defesa e te defender judicialmente pela internet. Percebe que, assim, essa relação vai, obviamente, ter várias interações. Vai ter várias interações. Mas eu acho que o economista, de novo, ele é o mais bem preparado para saber lidar com essas mudanças. Não quero dizer que ele esteja blindado contra a crise, não. Não é isso. Eu já tive momentos na minha vida... Por exemplo, esse momento agora da minha vida, eu estou sendo empreendedor. Eu até estava falando com a Camila antes de começar aqui. Pô, tô apanhando pra caramba. Eu não nasci para ser empreendedor no sentido mais cru da palavra. Eu sou economista. Mas você vai aprendendo, olha só, né? Vai, coloca o chat GPT ali, utiliza, sei lá o que, acolá, você vai indo, entendeu? Normal, faz parte do jogo mesmo. A gente não pode ter medo. Pode parecer aqueles conselhos meio de vó, mas é verdade. A vida exige da gente coragem. E não tenha receio. Eu sei que, ainda mais um jovem, vocês agora, mundo danado que vocês estão pegando também. Olha, pelo amor de Deus, olha... Não que antes seja também muito mais tranquilo, mas é um período da humanidade... Especialmente porque a música é ruim, né? Vocês ouvem muita música ruim. Se vocês ouvissem música um pouco melhor, talvez a vida de vocês seja um pouco mais fácil. Mas é um período difícil. Mas tenham fé mesmo, assim. Tipo, você tendo... E por isso, só para terminar aqui realmente, porque está chegando ali no... Talvez acho que no limite. Como fala? Ter uma instituição que te permite esse convívio com pessoas. Pode parecer bobagem. Não é. Pessoas... Entender as dinâmicas, fazer essa experiência, se vocês podem fazer presencialmente, olha, agradeçam aos céus, porque isso é um privilégio para poucos, cada vez menos. Presencialmente, fazer trabalho em grupo, e todas as coisas que envolvem o trabalho em grupo, conhecer gente, jogar futebol, ir no bar, sei lá, tu faz isso, porque isso daí vai te dando um estofo que eu tenho certeza... Eu ia falar, e com fé em Deus, eu sou uma pessoa que tem uma religiosidade também, não muita, mas alguma eu tenho, né? Isso daí vai criando espaço para isso, tenho certeza. Legal, André. E tem uma pergunta do Alessandro, que é sobre se vale a pena, né, fazer estágio desde o início do curso, ou se é melhor focar nas disciplinas básicas primeiro, né? E como que a PUC tem ajudado os alunos nesse sentido. Então, no curso de graduação e em toda a estrutura da PUC, a gente tem o setor de estágio, né, que a gente tem um aplicativo, né, que divulga as vagas para os estudantes, né, e depois tem todo o processo também de auxílio na condução de um contrato, por exemplo, tá? Então, nós fazemos esse acompanhamento com vocês, divulgando vaga e fazendo acompanhamento depois, né, esteja na assinatura do contrato ou mesmo depois acompanhando, né? O que, como coordenador, eu diria o seguinte, viu, Alessandro, e todos os demais que têm interesse em fazer economia, né, é que cada vez mais vocês são pressionados a construir uma carreira, né? Tem isso, né, André? Acho que na nossa época foi um pouco diferente. A gente dava um pouco mais de liberdade para, enfim, pensar um pouco mais sobre o que fazer da vida e tal, né? A pressão era menor com relação a construir um currículo e ter uma carreira já no início do curso, já construir uma carreira, né? Hoje vocês passam muito por isso, tem uma pressão muito grande, né, para triunfar logo, né, ter uma inserção. O que eu sempre chamo a atenção é o seguinte, depende muito do estágio, porque tem estágio que não vai te acrescentar em nada. Sabe o que é nada? Vai te deixar com ódio de estudar economia? Acontece, porque você faz um trabalho tão mecânico que é mais exaustivo, né, do que contributivo no sentido de promover um interesse por estudar. Aí, meu caro, eu digo... Pensa melhor,
deixa para depois, né? Por quê? Porque realmente os recrutadores, né, quando oferecem as vagas, eles sabem que no início do curso os estudantes ainda estão engatinhando, né, na formação. E que, portanto, eles provavelmente vão oferecer vagas mais simples, né, que exigem menos do conhecimento. E, portanto, pode ser uma vaga mais chata, né, no sentido de acréscimo, né, da vida acadêmica. Tá? Aí, mais para frente, tende a ser vagas mais interessantes. Né? Então, se puder, é melhor deixar um pouquinho mais para frente. Agora, se desde o começo já quer se testar, participar de entrevista, isso sempre é muito válido. São testes, são preparos que a gente tem para a vida. Né? Então, acho que com relação a isso, pode começar a estagiar desde o primeiro semestre, acontece muito no nosso curso, né? Mas tem que sempre balizar, né? Para isso a gente tem, né, a coordenação de estágio, que é a coordenação da economia, né? Dá esse suporte para conversar com vocês, né? Para ver se faz sentido aquela atividade, né? Pensando na formação, né? No curso, na etapa do curso, né? Então, esses são pontos importantes na hora de balizar se é melhor ou não, deixar para depois ou agora, né? Essa questão do estágio, né? Eu queria lembrar vocês também que, né, agora até dia 20, só mais 10 dias, né, as inscrições para o vestibular de inverno estão abertas, né, caso vocês tenham mais curiosidade em relação ao nosso curso, né, basta entrar na nossa página, no site da PUC, tá aqui nos comentários, se vocês quiserem entrar, tá? Ou se não, basta procurar, né, no site da PUC o curso de Ciências Econômicas, e teremos um prazer enorme de recebê-los, né, no nosso curso, caso vocês queiram assistir alguma aula, né? O meu contato, né, fica lá na página do curso, então podem me mandar uma mensagem, né? Quero conhecer a PUC, fazer um tour pela PUC, quero assistir a uma aula, né, no curso de economia para ver se é isso mesmo. Tá? Então, sintam-se bastante à vontade, né? Estamos aqui abertos, né, para recebê-los, né? Porque, enfim, acho que esse momento da vida, né, é muito difícil conseguir definir se quer fazer economia, se não quer, se vale a pena pensar em outro curso, né? Aqui a gente tentou, né, trazer alguns pontos, né? A gente tem perfis bem diferentes. O André já sabia que queria fazer economia, né, por conta das curiosidades que ele apontou. Quem está chegando agora, volta o vídeo, assiste desde o começo, que vocês vão perceber o que o André falou, por que ele pensou em estudar economia. No meu caso foi diferente, né? Eu fui estudar economia sem muito saber, muito bem. Eu sabia que gostava, né? Me dava bem com a parte da matemática, mas também me via como alguém da área de humanas, né? Então foi meio sem saber muito bem o que ia ser da minha vida, mas me deu uma sorte enorme, porque eu me apaixonei pelo curso. Demorou um pouco, é verdade, né? Demorou um semestre para eu conseguir entender o que eu estava estudando, né? Mas, assim, foi realmente algo que mudou a minha vida, e eu só consigo me ver a partir desse olhar, né, para o mundo que é como economista. Né, e tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho da minha formação, né, gosto do que eu faço, né, e é isso que acho que a gente tentou transmitir aqui. É uma área muito diversa, com possíveis, né, atuações, né, muito diferentes, que a gente consegue, né, se você conseguir, obviamente, compreender essas mudanças do mundo, né, a gente consegue se adaptar à frente a essas transformações do mundo, né, e que é um mercado de trabalho em que a gente tem inúmeras possibilidades, muitas vagas, sejam vagas que você vai ficar rico, né, André? Dá para ganhar muito dinheiro, né? Ou dá para ganhar um pouco menos de dinheiro, mas ainda assim, né, é uma área que é muito valorizada. Então, eu queria deixar essas palavras finais. André também, se quiser fazer considerações finais aí. Eu só quero agradecer muito pelo convite, espero não ter falado muita bobagem. Mas saibam que é assim mesmo. Se quiser saber um pouco mais, me segue aí também em rede social, @perfeito com PH. E é isso. Saibam que na PUC eu acho que é muito séria, e eu agradeço demais o convite por ter falado aos futuros alunos de Economia da PUC São Paulo. Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. E nós estamos lá na PUC com as portas abertas para recebê-los, seja para, né, conhecer o nosso curso, seja para o vestibular. Faça a sua inscrição e não deixe para a última hora, até dia 20. Tchau. Obrigada, André.
Beijo, professora.